Cerca, Rosário sempre estuvo cerca, tu vida sempre estuvo cerca, y eso es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida, tu vida transformó la mía, y eso es verdad. Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando aqui nesta segunda-feira de feriado, dia 1º de maio, para fazer o nosso pré-jogo. Amanhã o Santos volta a campo contra o Newell's Old Boys na cidade de Rosário, província de Santa Fé, na Argentina. Já usei aí uma música do Fito Páez, um rosarino muito famoso. Rosário, que é uma cidade que deu aí alguns filhos muito célebres para a Argentina. Falarei disso mais tarde. Então vamos falar de Newell's Old Boys e Santos, Santos e Newell's Old Boys, confronto da Sul-Americana. Newell's, que é um dos dois grandes times de Rosário, o outro é o Rosário Central, até um pouco mais conhecido. O Rosário Central, inclusive, que é o time que o Santos enfrentou na final da própria Copa Conmebol de 98, na cidade de Rosário. Então foi em Rosário que o Santos conquistou a Conmebol de 1998. Este ano volta então à cidade, dessa vez enfrentando o rival do Central, no estádio... me deu branco agora. No estádio El Loco Bielsa, Marcelo El Loco Bielsa. Então vamos falar aqui da provável escalação, vamos falar um pouco sobre o time de Rosário. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí a sua expectativa para mais este confronto da Copa Sul-Americana. Santos que vem aí de vitória contra o América Mineiro, jogo bastante complicado. Aproveitando, confiram também o vídeo da análise da coletiva do treinador Odair Hellmann depois da vitória sobre o América Mineiro. Postei faz poucas horas, então tem algumas declarações interessantes. Eu normalmente não faço esse tipo de propaganda, mas confiram lá que tem algumas coisas muito peculiares ditas pelo treinador do Santos. Falando então do confronto contra o Newell's Old Boys, o Santos já tem confirmado o desfalque de Soteldo, então o venezuelano não vai para a partida em Rosário, de modo que a escalação do Santos contra o Newell's Old Boys, segundo o GE, deve ser João Paulo no gol, Nathan Messias, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Mendoza, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo, com a possibilidade, segundo a Gazeta Esportiva, de Ângelo entrar no lugar de Daniel Ruiz para esta ponta desse ataque do Santos. Lembrando aqui, o Lucas Lima renovou até 2025, então se preparem para ter Lucas Lima até 2025 e torcemos muito para que ele mantenha toda a vontade, todo o esforço que ele tem mostrado nos últimos jogos, porque, puxa vida, a última coisa que eu queria, que é uma coisa que eu meio que esperaria, é ele, contrato assinado agora, parar de se esforçar. Espero que não aconteça isso. Torço para que o Lucas Lima mantenha todo o seu esforço, toda a sua vontade, que ele tem mostrado. Não dá muito para criticar o Lucas Lima, então que ele mostre todo esse vigor para os próximos jogos do Santos pós-contrato assinado. No mais, o Nathan segue como titular, vale aqui o destaque. E a dúvida entre Daniel Ruiz e Ângelo para o jogo fora de casa, eu acho que faz sentido o Daniel Ruiz seguir como titular, porque ele vem entrando antes do Ângelo. Eu não sei se ele é necessariamente melhor, e aí talvez tenha a ver com o que o próprio Odair Hellmann falou durante a coletiva, da questão da característica do Daniel Ruiz ser mais de segurar a bola, cadenciar o jogo. Talvez seja nesse sentido que o Odair Hellmann queira colocar o
Daniel Ruiz como titular. E aí a gente lembra, o Santos está em segundo nesse grupo, então a gente vai fechar aí, digamos, o turno da fase de grupos. O Newell's venceu os 2 jogos, então tem 6 pontos. O Santos venceu o primeiro daquele jeito, né? Gol contra o Blooming no final da partida. Não conseguiu vencer o Audax italiano. Então o Newell's tem 6 pontos, o Santos tem 4. E basicamente o confronto contra o Newell's, na minha opinião, vai definir o que o Santos vai fazer nessa fase de grupos da Sul-Americana. A gente lembra novamente, o primeiro colocado de cada grupo já passa para o mata-mata direto da Sul-Americana. O segundo colocado vai enfrentar o terceiro colocado que vier da Libertadores. Então seria muito bom para o Santos que ficasse em primeiro lugar, até para você evitar uma eliminação mais precoce da Copa Sul-Americana. Mas para isso, o Santos, no caso, precisaria pelo menos empatar com o Newell's fora para vencer em casa, né? Não seria exatamente fácil. Lembrando sempre que time argentino é bastante complicado de enfrentar. Então, o Santos precisaria vencer para assumir a liderança. Um empate não ajuda muito, mas pelo menos daria a condição do Santos conseguir a liderança na próxima partida, que seria em casa. Se perder, o Santos fica com 4, o Newell's com 9, então aí acho que tá meio colocado que a disputa do Santos vai ser pelo segundo lugar, de qualquer forma. Então o jogo será amanhã, às 9h30 da noite, do horário de Brasília, transmissão, segundo lei aqui na Gazeta Esportiva, na SBT, pela TV aberta, e na TV a cabo, ESPN, e o seu serviço de streaming, o Star Plus. Já que falamos aqui de muitas coisas, né, vou falar um pouco então da cidade de Rosário e do estádio do Newell's Old Boys. Como a gente sempre fala, é algo que a gente aproveita para fazer durante a Copa Sul-Americana, que enfrenta times de outros países e que não são tão usuais do Santos enfrentar. Falar então um pouco de Rosário, uma cidade muito bonita, eu conheço-a pessoalmente, é a cidade onde foi desenhada a bandeira da Argentina, então eles têm um monumento muito bonito em homenagem à bandeira, então é bem legal o monumento, inclusive tem tipo um corredor com mostruários dos dois lados com as bandeiras e um pedaço de terra de todos os países da América Latina e da América de um modo geral, acho que tem dos Estados Unidos também, reconhecendo ali a República Argentina. É muito interessante nesse sentido. Em Rosário, que é uma cidade que tem algumas pessoas muito famosas. Mostrei a música do Fito Paez no começo do vídeo, que ele ganhou inclusive um documentário. Documentário não, né? Uma série documental. Acho que não é bem documental, né? Uma série ficcional, mais biográfica, que se chama El Amor Después del Amor, um dos grandes sucessos dele, um dos grandes álbuns dele. Tá agora no Netflix. Em português ficou, acho que Amor e Música, uma tradução bem estranha. Mas é um dos grandes cantores. E tem um outro cara muito famoso chamado Ernesto Guevara, que era de Rosário também. Só que nenhum dos dois torce por Newell's, né? Os dois são torcedores ou eram, ou enfim, no caso do Ernesto Guevara era torcedor do Rosário Central, que é o time que eu tenho mais simpatia, inclusive. Mas tem um outro cara aí que vocês eventualmente conhecem, que torce pro Newell's Old Boys, chamado Lionel Messi, né? Torcedor do Newell's. Quando o Maradona morreu, inclusive, ele pegou uma camisa do Newell's Old Boys com referência ao Maradona, porque o Maradona acho que jogou um períodozinho muito curto no Newell's Old Boys, que é o grande rival, né? Então são os dois grandes rivais, o Newell's e o Rosário Central. No jogo da Vila, eu vou falar um pouco mais do clube. Nesse aqui eu vou aproveitar para falar um pouco do estádio. Já falei da cidade, vou falar um pouco do estádio. O estádio do Newell's Old Boys se chama Marcelo Bielsa, que é o Marcelo El Loco Bielsa, que nasceu em Rosário. Ele foi jogador do Newell's, começou como treinador no Newell's, e ele é um cara muito conhecido pelo meio do futebol. Tem toda uma escola bielcista, né? E ele é chamado de louco porque ele manda o time pra frente e tal. Tem uma história nesse sentido. Esse é o estádio do
Newell's Old Boys, que tem, inclusive, homenagens a outros rosarinos famosos. Então, uma das partes do estádio, né, uma das arquibancadas, se chama Gerardo Tata Martino. Tata Martino, eu acho que ele não chegou a treinar aqui, mas ele normalmente é falado quando os clubes de futebol daqui precisam de um treinador novo. E em algum momento eles homenagearam também o Maradona, que passou pelo Newell's Old Boys, mas ele é idolatrado por toda a Argentina. E aí eles homenagearam o Maxi Rodrigues. Não sei se vocês lembram do Maxi Rodrigues, mas ele jogou no Newell's várias vezes, jogou no Liverpool, no Atlético de Madrid, no Peñarol também. Acho que foi amigo do Messi, tá? Até porque eles são da mesma cidade. O Messi é de Rosário, se aposentou recentemente, mas o estádio faz homenagens a estes célebres rosarinos do futebol. Eu passei do lado do estádio do Newell's, mas não cheguei a visitar e tal. E também não visitei o Gigante de Rodito, que é o estádio do Rosário Central. De qualquer forma, é o Newell's. Eu tenho uma história, assim, não é interessante, né, mas é um pouco da paixão que existe. Rosário é uma cidade grande, mas o futebol da Argentina é muito concentrado na capital, em Buenos Aires. Então, os grandes da Argentina são 5, e isso é meio que definido, porque eles tinham critérios. Quando, no começo lá do futebol argentino, eles falaram assim, não, grande na Argentina é só quem tem X número de sócios e X número de títulos. E aí só 5 times na época correspondiam a esses critérios, que eram Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e o São Lourenço, né? Então esses são os 5 grandes da Argentina, isso não muda mais. Não é que nem no Brasil, né, que você tem 4 grandes em São Paulo, 4 grandes no Rio, 2 grandes em Minas, 2 grandes no Rio Grande do Sul. Então você tem essa paridade, digamos assim. Na Argentina não existiu isso. Então tanto o Newell's quanto Rosário Central ficaram meio escanteados nesse sentido. E aí, para quem já visitou Buenos Aires, tem um monumento muito famoso que é o Obelisco, e ao redor dele tem os brasões das províncias, né? Das cidades, tá? Mas das províncias. E aí, uma vez que eu fui lá, eles tinham arrancado, vândalos, enfim, mas possivelmente torcedores, tinham arrancado o de Santa Fé e feito uma pichação com o desenho do Newell's Old Boys, né? O NOB, N-O-B, que é o escudo do Newell's Old Boys. Então, muito peculiar isso. Mostra como que é o amor, né? A paixão do futebol na Argentina. Eu lembro uma vez também que eu tava no 25 de maio, que é meio que a comemoração da independência deles, e é uma festa muito política, tem grandes shows, assim, na Praça de Maio. E eu tava com a minha camisa do Rosário Central, e aí uns caras vieram me abraçar e me beijaram na bochecha, falando eu sou de Rosário, eu sou de Rosário. Então tem muito disso, dessa paixão pela cidade na Argentina. Então é lá, Rosário está cerca, Rosário está perto, sempre estuvo cerca, sempre esteve perto. Então é lá que o Santos jogará amanhã, 9h30 da noite, do horário de Brasília, transmissão da SBT, da ESPN e do Star Plus. Torcemos aí para que o Santos consiga uma boa vitória. Lembrando que vitória na Sul-Americana é dinheiro em caixa. A Conmebol resolveu pagar por vitória na Sul-Americana. Torcemos para que o Santos consiga aí essa vitória contra o Newell's Old Boys. Não vai ser fácil. Eu acho que o Newell's é favorito pelo futebol que vem jogando, pelos resultados que já teve. Vou até pegar aqui o retrospecto mais recente, né? O Newell's veio de um empate com o Argentino Júnior, perdeu do Belgrano fora de casa, mas ganhou do Blooming de 3-0. Perdeu do River em casa, ganhou do Racing fora, ganhou do Racing em Buenos Aires. E no clássico de Rosário, empatou em 0-0. Perdeu do Estudiantes fora, né, em Avejaneda. Mas é um time que vem jogando melhor que o Santos. E teve resultados um pouco melhores, né? Vamos ver se o Santos consegue aí surpreender o Newell's Old Boys e conseguir essa vitória lá em Rosário, lá na Argentina, lugar da criação da bandeira da Argentina. E é aquela coisa, né?
o time que revelou o maior jogador de todos os tempos, enfrentando o time do coração da cidade do maior jogador atualmente em atividade no futebol mundial. Certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo, nosso pré-jogo para Newell's Old Boys e Santos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e comente se você acha interessante esses fatos relatados aqui, essas curiosidades. E se você está ansioso, qual é o seu palpite, qual é a sua expectativa para a partida de amanhã na Argentina. Muito obrigado a todos, pra cima deles, arriba, um abraço, tchau!